Como Eduardo Campos morreu? Eduardo Campos foi um político e economista brasileiro. Ele foi uma figura de destaque na política recente do Brasil, com uma trajetória marcada por cargos importantes e uma presença influente no cenário político do país. Eduardo Henrique Axioli Campos nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 10 de agosto de 1965. Sua família era de forte tradição na política pernambucana. Seu avô, Miguel Arraes, foi um renomado político e governador de Pernambuco. Sua mãe, Ana Arraes, era advogada e política, exercendo cargos importantes na política brasileira como deputada federal e ministra do Tribunal de Contas da União. Já seu pai, Maximiano Campos, era escritor e poeta, com mais de 17 obras publicadas. Durante sua infância, Eduardo Campos cresceu em um ambiente político, onde discussões sobre questões sociais, econômicas e políticas eram comuns à mesa de sua casa. Esse contexto teve um impacto significativo em sua formação política e em sua escolha de seguir uma carreira na política. Após terminar o ensino básico, Eduardo ingressa na Universidade Federal de Pernambuco para cursar economia. Durante seu tempo na faculdade, ele irá demonstrar as habilidades políticas nas quais pôde aprender no âmbito familiar, tornando-se presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Economia. Em 1986, ele se formou na Faculdade de Economia e precisou escolher entre continuar seus estudos, realizando um mestrado nos Estados Unidos, ou participar ativamente na campanha política de seu avô Miguel Arraes para o governo de Pernambuco. O jovem economista decide adiar seu sonho de fazer mestrado e começa a participar ativamente na campanha política. Seu avô consegue vencer as eleições e se torna governador de Pernambuco pela segunda vez em 1987. Ele recebe de seu avô o cargo de chefe de gabinete do governador, e uma das principais contribuições dele para o governo é a criação da primeira Secretaria de Ciência e Tecnologia do Nordeste. Em 1990, ele filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro e concorreu ao cargo de deputado estadual, sendo o mais jovem candidato da história de Pernambuco a vencer as eleições para deputado estadual. Nesse período ele se casa com Renata de Andrade Lima Campos e com ela terá 5 filhos. O casamento de Eduardo e Renata ficou conhecido por ser sólido, e pela parceria que compartilhavam em sua vida pessoal e política. Seguindo a sua trajetória política, ele se elege em 1994 para deputado federal, cargo que ocupou por 3 mandatos consecutivos. Em 2004, ele foi nomeado ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, cargo que ocupou até 2005. Como ministro, procurou se focar no Programa Espacial Brasileiro e no Programa Nuclear. Foi também no seu tempo no Ministério que foi criada a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, considerada a maior Olimpíada de Matemática do mundo em número de participantes. Em 2006, ele se candidatou ao governo de Pernambuco e venceu no segundo turno, com 65% dos votos. Em 2010, ele foi reeleito com 82% dos votos ainda no primeiro turno. Essa foi a maior votação proporcional do país. Como governador, Eduardo Campos priorizou a educação como eixo estratégico do seu plano de desenvolvimento. Ele implantou a educação integral em todas as escolas estaduais, ampliando o tempo de permanência dos estudantes na escola e oferecendo atividades diversificadas nas áreas de cultura, esporte, lazer, ciência e tecnologia. Os resultados da educação integral de Eduardo Campos foram expressivos. Pernambuco saiu da última posição no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em 2007, e foi subindo ano após ano até chegar em primeiro lugar. O Estado também reduziu a taxa de abandono escolar e aumentou o percentual de estudantes que concluíram o ensino médio. Além da área da educação, outros setores também conseguiram bons resultados. O Estado teve um crescimento econômico acima da média nacional. E na segurança pública houve redução dos índices de violência, com a implementação do programa Pacto pela Vida. Em 2013, Eduardo Campos decidiu romper com o PT e migrou para a oposição.
Como justificativa para sua saída da base de apoiadores do governo, estava a postura do governo Dilma de fazer alianças com setores políticos tradicionais, entre eles o PMDB. Também existia um suposto acordo entre Eduardo Campos e o ex-presidente Lula, de tornar Eduardo vice de Dilma, nas eleições de 2014, porém esse acordo não foi cumprido, e o escolhido para ser o vice de Dilma foi Michel Temer. Em 2013, ele anunciou que seria pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2014. Em abril de 2014, Eduardo Campos anunciou de fato sua candidatura pelo Partido Socialista Brasileiro. Ele era considerado um dos principais líderes da nova geração da política nacional, e tinha um perfil conciliador, com habilidades de dialogar com diferentes setores e um defensor do desenvolvimento sustentável para o país. Um dos aspectos mais notáveis de sua candidatura foi a formação de uma coligação com Marina Silva, que era uma figura política influente, e ex-candidata à presidência em 2010. Essa aliança atraiu a atenção dos eleitores e da mídia, acrescentando um elemento adicional à sua candidatura. Sua campanha eleitoral foi marcada por comícios, debates e propagandas eleitorais, onde Eduardo e sua coligação apresentaram suas propostas e visão para o Brasil. No entanto, a corrida presidencial estava longe de ser fácil, com concorrentes de peso, como a então presidente Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves. Será nessa rotina em busca de votos que seu sonho de chegar à presidência do Brasil será interrompida tragicamente no dia 13 de agosto de 2014. Na manhã daquele dia, o político e sua equipe embarcaram em um avião Cessna 560XL, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O destino era o aeroporto de Guarujá, em São Paulo, onde ele participaria de eventos para sua campanha como candidato à presidência da República. Por volta das 10 horas, quase chegando ao seu destino, o avião caiu sobre uma área residencial do bairro do Boqueirão, no município de Santos. O impacto foi devastador, atingindo diversas casas e provocando um incêndio. Todas as 7 pessoas a bordo do avião, incluindo Eduardo Campos, faleceram no acidente. Eduardo Campos morreu, no dia 13 de agosto de 2014, pelos ferimentos causados na queda do avião. Ele estava com 49 anos. Por coincidência do destino, ele morreu no mesmo dia que seu avô Miguel Arraes. A notícia da morte de Eduardo Campos chocou o país e provocou uma grande comoção. Milhares de pessoas compareceram ao velório e ao enterro do político, que ocorreu no Recife, no dia 17 de agosto. Ele foi sepultado ao lado do avô Miguel Arraes, no cemitério de Santo Amaro. Devido às condições de sua morte, e à disputa eleitoral que ele participava, uma investigação minuciosa foi realizada para determinar as causas do acidente. 3 linhas de investigações nortearam as investigações. A primeira foi a de falha mecânica ou humana. Nessa linha de investigação, a principal causa do acidente foi atribuída à decisão da tripulação de prosseguir com o pouso em condições meteorológicas adversas, sem ter visibilidade da pista. A segunda linha de investigação foi de crime político, motivado por interesses eleitorais ou econômicos. Essa hipótese foi defendida por familiares e aliados de Campos, que questionaram as circunstâncias do acidente e a demora na apuração dos fatos. Já a terceira linha de investigação foi a de acidente fortuito, decorrente de uma conjunção de fatores imprevisíveis. Essa hipótese foi sustentada por especialistas em aviação e por autoridades judiciais, que descartaram as teses de sabotagem ou de conspiração. Infelizmente, os peritos não conseguiram chegar de fato a uma conclusão sobre as causas do acidente, e várias perguntas importantes nunca foram respondidas. O inquérito acabou sendo arquivado. A morte prematura de Eduardo Campos deixou um vazio na política brasileira. Ele era considerado uma das figuras políticas mais promissoras do país, e sua candidatura à presidência tinha o potencial de influenciar significativamente o cenário político. A tragédia levou à substituição de sua candidatura por Marina Silva, que era sua vice na chapa presidencial, mantendo assim a coligação. A memória de Eduardo Campos continua viva na política brasileira, e seu legado é lembrado com respeito e admiração.
E foi assim que Eduardo Campos morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.